Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 29 de dezembro de 2021, está começando pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a partir de agora em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar com todas as informações importantes para você começar este novo dia. Estamos ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará editado em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV às 17 horas. Hoje o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo parcialmente nublado a claro, calor, máxima de 29, mínima de 22 graus, deve chover leve no decorrer do período. Agora, aqui no centro da cidade, faz 24 graus. Hoje no programa, com o Aloysio Abreu Barbosa, estamos recebendo, e é sempre uma honra e um prazer muito grande recebê-lo aqui, mesmo que online aí nesse período ainda de pandemia, o médico infectologista Dr. Nélio Artiles, muito carinhosamente chamado aí por vários médicos especialistas que entrevistamos aqui, como professor Nélio. Então, seja bem-vindo, professor, médico, amigo doutor Nélio. Mais uma vez, vou trazer já o bom dia do senhor. A gente inverteu até a ordem do programa, né? E nessa nova dinâmica, a gente traz aqui já as manchetes e logo a entrevista. Ao final do programa, a gente comenta, e aliás, hoje muita coisa para a gente repercutir aqui nesse programa logo após a entrevista com o senhor. Vamos falar sobre pandemia, a variante Ômicron, a vacinação infantil, né, para não ser diferente no Brasil, né, com todas as polêmicas, o surto da gripe influenza H3N2 e também uma análise aí do médico e do cidadão, né, o Nélio Artiles, sobre o primeiro ano do governo Vladimir. Naturalmente, como professor, vai ter nota, né, Luiz? E ainda projeções a 2022 também nas urnas. O programa tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e tem o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Hoje é quarta-feira, dia do jornal Folha da Manhã nas bancas. E recheado aqui de notícias, o jornal Folha da Manhã traz em sua manchete principal: Campos com alta de royalties e 3 bilhões de reais em notas fiscais. Receitas do petróleo subiram comparadas a 2019 e também a 2020. CNPJs do município quase dobraram aí a emissão de notas. Agenda no Rio de Janeiro para evitar perdas. Tudo isso no ponto final, nas páginas 3 e 4 também do jornal. Acidentes deixam 7 mortos em 5 dias. Vidas ceifadas em 4 colisões, queda de ribanceira e esmagamento. Que final de ano, hein, rapaz? Tá na página 7. Arredores do CEPOP viram lixão a céu aberto. E MTT notifica a empresa para atender linha após protesto. Comércio na expectativa ou na esperança de mais vendas. Bora aí, gente, prestigiar o comércio de Campos da nossa cidade. E ainda está aqui no jornal Folha da Manhã,
Vem aí, em breve, essa semana agora, numa edição especial, na sexta-feira, já vamos adiantando aqui, a retrospectiva 2021 do jornal Folha da Manhã. E ainda a região terá fogos para saudar 2022. TRE determina que São Fidélis retotalize votos. Fraude à cota de gênero. São esses os destaques de capa do jornal e a gente já anunciou, daqui a pouco a gente vai repercutir todos e outros assuntos também importantes aqui no programa. Doutor Nélio Artiles, né, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez. O senhor tem sido um incansável aí, né, nessa geração de informação, nessa fonte de esclarecimento. Na verdade, o senhor tem sido uma luz aí nessa escuridão toda de pandemia durante esses 2 anos que o senhor gentilmente nos concede tanto entrevistas aqui no Folha no Ar, no Papo Cabeça, né, com Fabiano Rangel, também na sua coluna no jornal Folha da Manhã, nos podcasts, ou seja, a gente incomoda a todo instante e o senhor nos atende bem em todos os momentos. Muito obrigado, né, de antemão, agradeço ao senhor e espero que hoje também, mais uma vez, o senhor nos traga aí informações importantes, esclarecedoras, para essas dúvidas que sempre temos e não são poucas. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo sempre aqui no Folha no Ar. Bom dia a todos os ouvintes do Folha no Ar, meu amigo Cláudio, Luiz. Prazer sempre estar aqui, né? De forma alguma, para mim eu me sinto muito bem, fico feliz em estar nesse momento aqui, porque o inimigo não é só, a gente veio de um tempo que o inimigo era só o agente biológico, né? A questão da doença, do vírus, da bactéria. Agora o inimigo é justamente a falta de informação adequada, quer dizer, isso é um inimigo, né? Você tem que combater. Além de toda a situação que envolve a questão biológica, você tem que desmentir ou redirecionar, né, o pensamento de pessoas que têm sido contaminadas por uma doença até mais contagiosa, que é a fake news. Então a gente precisa realmente estar atento e estar presente, né? E aqui é a minha função, né, de poder esclarecer. Espero que a gente tenha aí um tempo legal de esclarecimento. Vamos sim. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio e sempre bom registrar aqui a sua presença, é claro, nesta bancada, né, em mais uma semana aí de programa. Aloysio, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Nélio, obrigado pela presença mais uma vez. Na contabilidade aí, você chegou a quarta participação de Nélio no Folha no Ar? Rapaz, eu acho que é a sexta, Luiz. A sexta? E aí... Então, que bom. Além de pedir música, hoje Nélio também sempre mantém a atividade nas biomédicas e no magistério como músico. Vamos pedir hoje então aqui para inovar, em vez de ele pedir música, vamos nós pedir uma música a ele no final do programa. Como era essa sexta participação, perdão. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia é sempre especial, 2 categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada, durante a semana. Os motoristas de aplicativo e os taxistas. Obrigado pela audiência qualificada de vocês. Nélio, vou começar a entrevista. Tem uma série de perguntas feitas no grupo do qual você faz parte, no grupo do WhatsApp desse programa do blog, e várias perguntas, inclusive de colegas seus, o que mostra que, como Nogueira colocou aí, você, pela sua experiência como médico infectologista, é referência não só para nós leigos, como também para os seus próprios colegas de profissão, né? A gente está nesse primeiro bloco, a gente basicamente tratar da pandemia de Covid, né? E eu queria que, antes de fazer qualquer pergunta do grupo, que você desse um panorama de como está a situação
do combate à pandemia nesse momento no mundo, no país da Europa aí voltando a fazer restrições, né? E no Brasil, né, o problema básico nosso é a vacinação infantil, né? Uma opinião particular, logicamente, você não é obrigado a concordar, mas eu acho que é aquela coisa, até aquele ditado, né? Criança primeiro. Se você está num naufrágio, num incêndio, né? Só as primeiras crianças, né? Primeiras crianças, depois os adultos, né? Até porque, lógico, não viveram a vida na sua plenitude ainda, né? Estão começando a vida. E a liberação da Anvisa para vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Nós temos... chega a casa do milhar, né, as mortes de crianças de 5 a 11 anos por Covid, né? Eu falo só no Brasil. E o governo, por esse apego do presidente à sua base mais radical e acéfala, né, talvez com medo de ser ultrapassado por um Sérgio Moro da vida nas pesquisas, esse voto de direita, antilulista, né, e escravo das redes sociais de uma maneira, enfim, talvez patológica, mas aí seria um papo para um psiquiatra, talvez. E o Brasil ainda, logicamente, postergou para ano que vem, né, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. Crianças vão morrer, isso é um fato, infelizmente. Eu acho que se criança vai morrer, todo o resto não se discute mais, né? Deveria ser assim, pelo menos. E também em campos, com o surgimento aí da Omicron no sul da África. Dá um panorama, por favor. Na verdade, quer dizer, eu até penso assim, a gente tem um processo de uma pandemia que a gente já conhecia pandemias anteriores, talvez essa tenha chegado numa situação bem interessante no fato do conhecimento. Quer dizer, houve um tempo, e a gente pode comemorar isso, né, da doença ter chegado num momento em que há o avanço tecnológico a ponto da gente ter a oportunidade de um ano após a doença já ter a vacina eficaz, efetiva, que foi capaz de combater, e no final das contas, após um pouco mais de um ano e meio, já com medicamentos já que vem despontando aí com potência e que vai ser possível usar. Isso era praticamente inimaginável, né, se a gente pensar no tempo anterior. O sequenciamento do vírus, uma rapidez tão grande. E a evolução da pandemia, ela ocorreu... no início havia muitas previsões erradas, mas no final das contas, quando você olha as curvas, né, das ondas, a gente consegue compreender essa evolução. É óbvio que o comportamento desse vírus, dessa doença, em diferentes regiões do planeta, também tem tem explicações, né? Em relação principalmente às ações que fizeram esses países. Então, onde se foi possível respeitar a ciência de uma forma adequada, houve sim um controle muito melhor. O nosso país, ele ficou despreparado, né? A gente lembra que a doença despontou lá na Ásia e veio chegando num tempo que haveria possibilidade de organizações, de planejamentos, mas isso não aconteceu. Em 2020 o carnaval aconteceu normalmente, as coisas foram acontecendo, tipo assim, vamos ver o que vai dar, deixa a vida nos levar e vamos ver o que vai dar. E nada foi feito de efetivo. E quando chegou, realmente o país, né, desestruturado, sucateado no seu SUS, o SUS, sem dúvida nenhuma, é uma excelente, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é um patrimônio brasileiro, porque os outros países têm uma dificuldade tremenda na questão da universalização do atendimento.
E a gente, apesar de tudo, né, de todos, a gente consegue ainda fazer um atendimento razoável à nossa população, mais sucateado. Quer dizer, a estrutura de saúde do nosso país, do nosso estado, do nosso município, deixa muito a desejar. Era uma doença que compromete a questão biológica, leva o indivíduo a um adoecimento, às vezes, e graças a Deus, com menos frequência, mas leva esse indivíduo ao hospital e a uma UTI, a sobrecarga foi o grande problema. Com o passar do tempo, todos os vírus eles vão se adaptando, né? Quer dizer, ao corpo, aquela história, se ele não se adaptar, ele vai ser exterminado. Então, ele precisa se mudar. Essas modificações são previsíveis para que ele se mantenha na sua vida biológica. Então, para manter a sua integridade biológica, ele começa a fazer mutações. Inicialmente, as mutações aparentemente poderiam ter maior gravidade, mas isso não vem acontecendo. A gente percebe, por exemplo, a própria Delta aqui no Brasil, ela não fez o estrago que deveria fazer, entre aspas, né? Quer dizer, que era esperado. E agora, a Ômicron mostra que o que aconteceu aqui ele se especializou mais na infectividade, né? Na transmissão, mas pegou de leve no adoecimento, né? Isso demonstra que esse parasita ele se torna uma inteligência biológica maior. Quer dizer, eu não vou destruir meu hospedeiro, né? Eu vou permanecer mais tempo entre nós. E isso está acontecendo. Agora, uma coisa importante em relação ao SUS que eu gostaria de chamar a atenção, que apesar de toda a ação, né, da falta de liderança do país, o Ministério da Saúde que não lidera, que não centraliza as ações, que não capitaneia, que não leva o conhecimento como sempre foi. Quantas vezes eu tive, sabe, a tranquilidade de falar, de acordo com o Ministério da Saúde, a gente falava isso com uma segurança muito grande, né? Hoje a gente já não pode fazer isso porque eles deixaram um acéfalo. O Ministério da Saúde hoje ele é comandado pelo Presidente da República. A gente percebe o Ministério da Saúde sem uma autonomia. Vide o exemplo agora dessa questão da vacinação da criança. Para quê? Por que postergar uma ação tão fundamental? Luiz, você falou da questão da morte, que geralmente nos acidentes, em situações, as crianças vão primeiro, gestantes, idosos. Mas uma coisa chamava a atenção, chama a atenção dessa doença. Há um predomínio maior de prioridade nas pessoas idades acima de 18 anos. Por quê? Porque, principalmente em idosos, né? Acima de 50, 60. Porque eram aqueles que tinham uma chance maior de adoecimento mais grave. Então, por isso que houve todo o foco em cima, primeiro, do idoso, do imunodeprimido e tal. Depois isso foi trazendo para trás. Quando você começa a proteger uma faixa etária, claro, a que sobra começa a ser mais acometida, não é? Então, você começa a ter a criança sendo comprometida e passa a não ser só... A pessoa pensa assim, o ministro da Saúde, infeliz, foi falar, não, o patamar de mortalidade ainda não é importante para fazer uma vacinação prioritária para a criança, porque não é na casa dele, né? Quer dizer, se você pega uma criança que morre numa família, isso é uma tragédia tão grande, isso traz uma repercussão tão séria. E se isso é possível evitar, por que não? Por que vai postergar? Então nós vamos esperar agora algumas semanas para terminar uma audiência pública que, né, provavelmente a gente vai falar daqui a pouco, mas que traz apenas um atrapalho, apenas para atrapalhar. E não considere que 300 mortes não seja importante, porque foi essa quantidade de mortes que nós tivemos nesse período aqui no Brasil, milhares de mortes no mundo. Agora, não é a morte apenas, que apesar de ser terrível, que traz essa preocupação. Existem doenças que a Covid causa. Doença inflamatória multissistêmica, que é um quadro terrível.
doenças do long Covid, do pós-Covid, que são também muito complexas, alterações neurológicas variadas da criança. Então, não é só isso, quer dizer, a ocupação de leite, é o sofrimento de família, é o uso de medicamentos durante um longo tempo, sabe? Espera aí, isso não está no patamar que a gente tem que vacinar, isso é ridículo, a ponto até da própria secretária do Ministério da Saúde ter dito claramente, porque não tinha como dizer contrário, que a vacina é segura. Então, nós estamos chegando, né, nesse ponto agora, realmente com o risco da Ômicron, de aumentar também no país, principalmente nos não vacinados. Mas também pode ocorrer em vacinados, mas com uma perspectiva de gravidade menor. Tem várias perguntas no grupo Tá dando eco. É na conexão, provavelmente. Vê se melhorou aí. Tá ouvindo? Agora sim, perfeito. Várias perguntas dos seus pares aqui, médicos, né, no grupo. Vou começar pela da Cíntia Cordeiro, médica oftalmologista, esteve ali na linha de frente do CCC, né, Centro de Controle e Combate ao Coronavírus em Campos. Caro professor Nélio, quais são as perspectivas, como disse Nogueira, professor Nélio? Caro professor Nélio, quais são as perspectivas da nova variante no nosso país? Acredita em uma nova onda como as anteriores? Acredita que o índice de vacinação no nosso país será capaz de minimizar os casos? O caos, perdão. Querida Cíntia Cordeiro, minha ex-aluna, né, e foi uma pessoa assim, muito importante. Eu me lembro das atividades culturais que a gente fazia na faculdade, eu antes, lá no comecinho, né, ela foi uma excelente dançarina durante as atividades culturais dos alunos, isso eu sempre, né, incentivei, e eu tenho um carinho muito grande por você, né, pela sua história, né, por seu pai, mas para mim, o que eu vejo hoje em relação à Ômicron no Brasil? Ela tem uma perspectiva, talvez, eu sou otimista, né, diferente dos outros países. O Brasil, com a vacinação, depois que ela passou a ser disponível, ela avançou muito bem, né? Nós tivemos aí dias de vacinar 2 milhões de pessoas. Isso não é para se desprezar, né? Mas não é também uma virtude de ação atual. Isso vem de um plano nacional de imunização que é elogiado no mundo inteiro durante tanto tempo, né? Muito bem estruturado, muito bem organizado. A capilarização dessa vacinação no nosso país é espetacular. Então, isso permitiu. E outra coisa importante, apesar de um presidente ser contra a vacina, vergonhosamente, né, ser contra a vacina, talvez a gente pode colocar aí alguns países que você tem um presidente que é contra a vacina. Acho que é um país africano, mas são poucos. Eu não sei exatamente quais são, mas não sei se você tem isso. Tem alguns ditadores africanos, sim, e tem o da Tanzânia, eu acho. Tanzânia, e tem também uma ex-república soviética. Ai, meu Deus. É Uzbequistão. Acho que é Uzbequistão, se eu não me engano. Pois então o Brasil está aí nessa lista, né? Nessa lista que é vergonhosa para a gente, em relação ao mundo, na nossa imagem, tudo. Mas isso traz, apesar de um presidente que atrapalha nessa questão, nós avançamos muito bem na vacina, a ponto de termos um quantitativo, hoje em torno de 75% com a primeira dose, mais ou menos, acho que é isso, né? Com a vacinação completa gira em torno aí de 60, alguma coisa, e terceira dose, a terceira dose que foi bem consistente, principalmente nas pessoas de maior risco, né, de idosos e tal, quer dizer, boa parte desse grupamento já está vacinado. Isso é muito interessante, isso traz uma proteção muito interessante. Então, eu penso que a Ômicron vai chegar, talvez volte a aumentar as curvas no país, sim, né, isso volte a acontecer. A preocupação grande agora com as festas, com o verão, né, as atividades de verão, o carnaval em si, o próprio Réveillon agora, né,
A gente não... E as pessoas relaxaram geral, né? Ninguém acredita mais na doença, e considere que esses níveis já estão aumentando. Não quero alarmar a população de forma alguma, mas a gente sabe que as notificações estão ruins no país, as testagens estão muito ruins no país. Isso tem sido destacado por epidemiologistas aqui do Brasil, de que os casos vêm ocorrendo, mas nós não estamos diagnosticando. E misturado com a epidemia da gripe, né? Com a vinda da gripe, que tem uma sintomatologia muito parecida do início da Covid, porque a síndrome gripal é similar, é a mesma. A pessoa sente basicamente a mesma coisa quando está gripado e quando está com o início da Covid. Então, muitas vezes, e eu conheço, tem vários pacientes que falam assim comigo, eu tive um quadro gripal, mas eu sabia que era gripe e não procurei, né, médico, certo? Então, o que acontece? Não faz exame, ali pode ter uma Covid, inclusive da cepa Ômicron, que tem um desenvolvimento mais leve e fica por isso mesmo. Então, é possível que a gente aumente e fica no delay de diagnóstico, né? Mas, de qualquer maneira, a perspectiva, pela mutação do vírus, por enquanto, trazendo esse benefício de uma evolução menos grave, nos deixa um pouco mais tranquilo. O que não deixa de colocar em risco uma maior ocupação de assistência de saúde, de leitos, enfim, que isso pode acontecer. Vou fazer uma última pergunta aqui para nesse bloco, para a gente avançar. Vamos falar também sobre H3N2 no próximo bloco. Tem várias perguntas aqui, eu peço desculpas por não poder fazer de todos, né? Mas em relação ainda à Covid, Nélio, aqui. A Vana Terezinha pergunta especificamente sobre a questão das crianças, né? Doutor Nélio, quando em vários países a vacinação de Covid-19 já está sendo feita há alguns meses em crianças de 5 a 11 anos, o que pode estar ocorrendo com esse atraso no Brasil, onde temos uma das melhores redes públicas do mundo? E vou fazer junto a pergunta não é médico, mas é das biomédicas, o Marquinhos Barcelos, dentista. Pergunta também aqui relativa à vacinação infantil. A Alemanha e Portugal liberaram vacinação em crianças a partir de 5 anos, e a Anvisa também já liberou. Qual a sua análise? Vandinha, nossa presidente da Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, né, que vem faz um trabalho belíssimo, Marcos. Na verdade, o que a gente observa no mundo inteiro, primeiro, se uma vacina é liberada para uso em todas as agências regulatórias a partir de trabalhos, e esses trabalhos foram feitos com milhares de crianças nessa faixa etária, mostrando efeitos colaterais mínimos e muito semelhantes a todas as outras vacinas que todo mundo está acostumado a fazer, então não é nada diferente, né? São, só nos Estados Unidos, se eu não me engano, de 6 a 7 milhões de crianças já vacinadas em mundo real. Quer dizer, os estudos foram em cima de 3, 4 mil crianças. Mas em vida real, no mundo real, quer dizer, já vacinando desde outubro ou setembro nos Estados Unidos, a criança de 5 anos de idade, uma excelência de eficácia e, principalmente, com baixíssimos efeitos colaterais e todos eles leves, né? Mesmo aqueles que alguns comentam e repercutem, né? Porque se tem algo pequeno negativo, as pessoas começam a perguntar e dizer que não pode vacinar por causa daquilo outro, que é a tal da miocardite que poderia dar em criança. Isso vai na faixa de 0,0001%, o que na verdade é muito ínfimo, e todas essas miocardites que 0,0001%, que é raro, de evolução benigna, tá? Então, tipo assim, ninguém discute ou pergunta o que tem dentro do Big Mac.
do Bob, dos sanduíches. Ninguém pergunta o que tem dentro do refrigerante. Ninguém pergunta o que tem, por exemplo, nos agrotóxicos, nas verduras que a gente come hoje em dia. Não é? Ninguém questiona isso. Não é isso? Ou se está a quantidade de bebida alcoólica, a quantidade de cigarro que fuma, isso não é questionável. Então vai questionar o quê? Aquilo que pode proteger uma população frágil como a criança. Então, se você tem aprovação pela Anvisa, aprovação pelo FDA americano, que é o correspondente brasileiro, toda a comunidade europeia da mesma forma, com milhões, se nos Estados Unidos são 6 ou 7, no mundo inteiro nós já passamos aí da faixa dos 15 milhões de crianças vacinadas. Bombas, pelo amor de Deus. Basta você ter uma lógica estatística, porque as pessoas quando negam algo, eles tentam negar o todo, né? Uma vacina, no passado, vacina contra varicela, vacina contra meningococo, vacina contra poliomielite, vacina contra... Todas as vacinas, elas têm para efeito também, e todo mundo fez, e ninguém ficou com medo de fazer, né? Eu fico imaginando a gente lá na década de 60, quando a poliomielite chegou pesada aqui no Brasil, né? Se os pais ficassem com medinho e ninguém desse a vacina da polio. A quantidade de pessoas hoje com deficiências e com dificuldades, limites de paralisias, seria muito maior. Né? E, na verdade, não houve esse tipo de... Por quê? Porque não houve líderes, pessoas que comandam o país, trazendo questionamentos totalmente desnecessários, que traz, aí sim, se a gente fala assim, o conceito de genocida, a gente pode discutir, né? Conceito de genocida em relação à parte, essa parte mais, aí o Luiz pode conceituar isso melhor. Eu até discuto em relação a isso, que talvez não é por aí, mas peraí. Então, a gente tem que dar um outro nome, porque esse tipo de ação, ele leva à morte, sim, leva à morte de pessoas, principalmente de crianças. Né? Então, isso é terrível. Eu espero e já tivemos uma sinalização, depois de tanta fala, de tanto atrapalho, de que o Ministério da Saúde irá adotar, sim. Mas qual é a demora? Para que a demora? Por que adiou negociar vacina, comprar mais vacina? Isso é o quê? Econômico? Tem a questão financeira envolvida, ou é apenas para simpatizar os seus seguidores? Mas aí, isso é muito triste, né? A gente pensar dessa maneira. Vidas em jogo por questões pessoais ou políticas. Né? O nome, realmente, para os antropólogos, genocídio, ele implica no extermínio de uma cultura inteira, né? Então, talvez não se aplicasse aos crimes cometidos pelo governo federal no Brasil em relação talvez em relação aos índios, sim. Você não forneceu água, não deu... aí você pode aplicar, porque você extermina uma cultura, né? Exato. Por mais pessoas que morram no Brasil, a pandemia não vai exterminar a cultura brasileira, digamos assim. Então, não tem... É um conceito antropológico, né? Essa discussão também para o antropólogo, o que é cultura? Tudo é cultura, né? É uma questão vasta. Verdade. Mas o nome, né? Acho que é mais simples, assassino de criança. Acho que pode ser o termo. Mas, rapaz, eu sinceramente, essa coisa quando vai para criança, assim, passo os piores instintos, passo dentro em mim, pelo menos, não passa nenhum instinto bom. Não, nem ninguém, né? E considerar que tem vacina sobrando. Existe hoje vacina sobrando no país. As vacinas estão sendo estocadas porque pais estão em dúvida se deve vacinar ou não. Então, é por isso que quem está me ouvindo, por favor, lembre que todas as vacinas que seus filhos fizeram até hoje foram de fundamentais importância. Vocês que estão me ouvindo hoje, pais, tomaram vacinas, estão aqui hoje. Né? Então, essas vacinas, como a Luísa falou, começou prioritariamente nos idosos porque o risco era maior de adoecimento. Mas as crianças
necessitam, porque elas não só é pela mortalidade baixa, entre aspas, que para mim é altíssima, não é isso. Mas para registrar, né? A mortalidade de crianças no Brasil é uma das mais altas do mundo pela Covid, tá? Sem dúvida, você pode considerar hoje como uma das principais causas de morte em criança. É isso que está sendo colocado no mundo inteiro. Quer dizer, passou a ser uma doença pandêmica. O que é isso? No passado breve, isso ainda é assim, a obrigatoriedade da vacina sempre existiu no Brasil. Não vou. Não, toda criança para matricular numa escola tinha que ter o cartão de vacina. Né? Então, o que é isso agora? Né? Por que mudou? Não tem que mudar. Né? É preciso que isso se mantenha. Nós precisamos ter a responsabilidade. O pai e a mãe que não vacina seus filhos deve responder de forma civil, deve responder criminalmente. Né? Porque isso é um crime. Porque a criança tem o direito de receber as vacinas disponíveis, seguras e eficazes. O bloco vai ter que encerrar, não vai dar tempo de falar da audiência pública. Eu só queria lembrar que tem uma audiência pública marcada também, em outubro. Né? E as pesquisas não indicam que a audiência pública vai ser lá favorável a quem está no governo, não. Mas isso... Vamos fazer um intervalo para falar de influenza, por favor, Nogueira. Vamos lá. Eu estou olhando um cartão aqui de vacinação, um modelo de cartão ideal. Uma criança até 2 anos, até 18 meses, ela toma em média 32 vacinas. 32 vacinas no país. BCG, rotavírus, tem vacina aqui que eu não sei o código, VOP, VIP, enfim. São 7h42, é mais uma informação para que a gente tenha noção de como... Nogueira, qualquer pessoa levanta o braço direito, olha o seu braço. Sim. É triste. A marca que você leva, ninguém reclama. A vida inteira, todo mundo tem. Rapaz, e aqui... Não espalha não, mas isso é vacina. É vacina. E aí, rapaz, hoje, com tudo mais moderno, com tudo mais fácil, com todo o acesso que o doutor Nélio falou, agora há pouco está sobrando vacina. Está faltando amor. 7h43. Peço licença, meu caro Nélio, fazer um rápido intervalo então, e a gente volta na sequência. Vamos continuar com os esclarecimentos. Tem mais uma série aqui de perguntas também no Face, o pessoal interagindo, participando, acompanhando aí com a gente. Muito obrigado pela audiência. A gente faz uma pausa rápida no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e também com o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.